Trazer a nossa convidada aqui no Morning, que é a Stephanie Oliveira, ela que é chefe de análise de trading na Toro e está aqui ao vivo. Oi, Stephanie, seja muito bem-vinda, bom dia para você. Muito obrigada, Daniel, bom dia para essa audiência animada que está aí, já estou vendo o pessoal engajando e começando a sexta-feira animado, depois de uma quinta-feira bem agitada, né? Pois é, Stephanie, aliás, né, o Ibovespa, ele fechou em queda ontem, né, 0,46, e não conseguiu acompanhar a performance vista aí nos Estados Unidos, mas ainda assim fechou longe das mínimas do dia, de queda de 1,86, com o índice chegando aí a atingir 112.690 pontos. E como você bem disse, foi um dia movimentado, porque tivemos a divulgação do CPI, com os dados da inflação vindo acima do esperado. O S&P 500 subia da divulgação 1,5 e foi para mais de 2,5 de queda, e depois fechou em alta de 2,60. Como é que se pode explicar essa situação? É a pergunta de milhões, Daniel, porque o que nós acompanhamos aqui no mercado foi o seguinte: a gente viu a divulgação de uma inflação americana acima do esperado, isso trouxe fortes impactos na curva de juros dos Estados Unidos, o mercado já precifica agora 0,75 para novembro e dezembro, então a gente vê uma fuga de capital de renda variável lá nos Estados Unidos no primeiro momento, e aí a gente sai para almoçar e volta do almoço com o S&P 500 retomando um movimento comprador muito forte. Até notei aqui uns pontos, né? A gente viu os três principais indicadores lá fechando num movimento muito importante, Dow Jones subindo 2,83, S&P 500 2,60, Nasdaq 2,33. Eu tenho duas teorias sobre esse movimento, Daniel. Primeiro deles, eu acredito que um cenário que pode ter impactado essa retomada compradora, basicamente foi o fluxo do mercado. E aí eu leria da seguinte maneira: como nós temos observado um movimento em que muitos fundos de investimento, eles estão short em S&P 500, ou seja, traduzindo ali para a audiência, para a gente não ficar só no dialeto do mercado financeiro. As pessoas estão vendidas ou, no mínimo, não estão compradas em S&P 500. Uma vez que essas pessoas estão muito vendidas, um cenário forte de venda pode ter sido uma sinalização para a realização de lucro de quem está vendido. Aí, para a audiência, Stephanie, como assim? Eu estou vendido e aí o mercado cai e aí ele sobe? Como que isso funciona? Basicamente é o seguinte, pessoal: quem está operando na ponta vendida e quer realizar lucro, essa pessoa ela vai encerrar a sua posição comprando ativos. E esse movimento de compra de realização de lucro, para quem estava vendido, pode ter impulsionado o movimento nas altas do S&P 500, Nasdaq, e também no Dow Jones no pregão de ontem. Agora, uma outra tese que eu levanto, Daniel, é o seguinte: acredito, como a gente está passando num cenário em que o S&P 500, as principais bolsas americanas, elas operam nas suas mínimas históricas, acho que alguns players, mesmo especuladores, podem ter aproveitado a oportunidade de compra mais para surfar uma retomada de fluxo imediata do que numa tendência altista mesmo, sabe? Ou numa retomada de um cenário altista. Porque, afinal de contas, a gente sabe que a inflação ela vai deteriorar o poder de compra do consumidor, o Banco Central vai ter que ser mais hawkish. Então, em linhas gerais, foi um dado que veio muito pior do que esperado. Mas a minha leitura é que eu tenho essas duas teorias de o porquê que a gente viu um movimento de alta ontem lá fora. Para o Brasil, como você falou bem, a gente deu ali uma aliviada das mínimas, mas eu acho que foi mais porque Petro, Vale deram uma retomada por conta da alta nas commodities. Uhum. E o que você espera aí do Ibovespa e do dólar para o dia de hoje? Já não vai ser uma coisa que nem ontem, né? Não deve ter surpresa, né? Perfeito. Acredito que hoje os ânimos eles voltam a se acalmar, a gente volta para próximo da média quando o assunto é volatilidade. Hoje, olhando lá para fora, até que tem agenda, né, Daniel? A gente tem ali núcleo de venda do varejo para sair daqui a pouquinho, vendas de varejo também. Então, confiança do consumidor de Michigan nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos tem agenda. Então, pode ser que a gente veja uma movimentação acontecendo lá fora. Tanto que os índices lá estão ali caindo agora há pouco estava no movimento comprador. Então, meio que no freio, né? Vamos dizer que caminhando, mas sem o pé no acelerador. Acredito que hoje o Ibovespa, ele pode sim continuar um cenário de correção do que a gente viu
no pregão de ontem, se a gente olhar até a abertura aqui do índice futuro, né, que ele já está negociando, a gente viu uma abertura levemente com gap de alta, querendo voltar às quedas. Então, acredito que ao longo do dia a gente pode observar uma correção ainda das quedas de ontem, mas eu não acredito num cenário muito direcional. Eu acho que a gente pode continuar nesse movimento que o mercado sobe de manhã, cai à tarde, até pela ausência de drives positivos para impulsionar o movimento. Legal. Agora, eu queria já mudar um pouquinho aí, porque o Brasil ele continua aí com um juro real mais alto do mundo, né, de 8,22% ao ano, após o Comitê de Política Monetária do Banco Central manter a Selic em 13,75% ao ano. Queria saber quais os possíveis impactos para a economia brasileira que nessa manutenção dos altos juros, ele pode ter aí uma manutenção? Boa, vamos lá. Quando a gente fala em Brasil e fala em Estados Unidos, eu costumo dizer que eu vivi para ver o Brasil fazendo escola, dando aula para o mercado internacional sobre como atuar com inflação. A gente viu que, eu costumo dizer que o Banco Central, a equipe econômica do Banco Central brasileiro, ela foi muito assertiva nas suas tomadas de decisão, aumentando os juros na hora certa, reduzindo na hora certa. Então, pelo menos no sentido de time, eu vi um Banco Central brasileiro muito assertivo, sabe? Atuando de maneira muito correta. Então, esse movimento de manutenção agora, ele é muito precificado pelo mercado, sabe? Acredito que a gente vai continuar passando por esse cenário de deflação. Acho que aos poucos, alguns movimentos que se aplicam aos preços, isso vai começar a virar para o consumidor. Então, acho que quanto mais próximo de um cenário de deflação, menos hawkish o Banco Central do Brasil precisa ser. Então, sendo muito sincera, eu acho que juros no Brasil nos próximos dias ele não vai fazer tanto preço, porque eu acho que já está bem precificado, o mercado já gostou do que o Banco Central atuou, a menos que a gente já comece num cenário de contração de juros, né? E aí a gente passe desse processo de manutenção. Por quê, Daniel? Porque se a gente começar a observar, aí falando em bolsa, o Banco Central contraindo juros, né, fazendo uma medida muito mais dovish. E aí isso vai causar impacto em ativos de growth, que estão extremamente descontados no nosso mercado. Isso pode trazer um impacto positivo para a nossa bolsa. Só que eu acredito que isso só vai fazer preço mesmo à medida que o Banco Central começar a reduzir juros. Enquanto tiver cenário de manutenção, que é o que eu acredito que vai se manter até o final do ano, acho que ainda não faz preço. Agora, falando em Estados Unidos, as medidas que o FED forem tomando lá fora nos próximos passos, aí eu acho que faz preço. Aí eu acho que faz bastante bagunça, se assim eu posso chamar, no movimento de mercado Brasil e mundo todo. E ainda tem essa conversa de que nós vamos enfrentar aí um movimento de recessão no ano de 2023. E eu queria saber qual que é a sua opinião em relação a isso. O mundo vai sentir mais isso? E o Brasil? Perfeito. O cenário de recessão, ele é quase que dado já pelo mercado, né? Principalmente quando a gente está falando em Estados Unidos, Europa. E aí, Europa, a gente vê um cenário em que aliás, Estados Unidos e Europa, eles estão passando um processo muito complicado. O Banco Central vai ter uma tarefa, Daniel, dificílima de atuar. Por quê? Eles estão num processo em que a economia não desaquece, ou seja, a geração de emprego ainda está muito alta. Isso a gente observou, inclusive, na última divulgação de dado na zona do euro e no Brasil, e nos Estados Unidos, desculpa. E aí, quanto mais aquecida está a economia, mais agressivo o Banco Central precisa ser. Quanto mais juros tem na economia, diminui mais ainda o poder de compra do consumidor. Então, o cenário de recessão, eu acho que ele é iminente, acho que ele deve acontecer, reflexo aí de um pós-pandemia e talvez de um Banco Central, talvez um pouco menos atuante do que o Banco Central do Brasil. Então, lá fora, acho que o cenário é iminente. Para o Brasil, apesar da gente estar nesse cenário em que a gente começa a ver deflação, inclusive queria perguntar para a audiência se o pessoal já tem percebido esse cenário de redução de preço. Quando você vai no supermercado, quando você vai abastecer seu carro, você já tem percebido que os preços eles têm diminuído? Queria até saber da audiência aí da BMC News o que eles têm percebido. Mas, de uma forma ou de outra, Daniel, a gente vai importar inflação, que a gente vive num mundo globalizado. Então, por mais que por aqui, digamos que o dever de casa foi feito,
como a gente é um país importador, em alguns aspectos, a gente vai importar a inflação. Afinal de contas, a gente está no mundo globalizado, né? Ah, não, com toda a razão. E eu já até vou ver se aqui o pessoal tem sentido essa mudança, se tem diminuído aí. Já, o MH falou que não diminuiu nada. É que o MH aqui é do contra, eu já sei que qualquer coisa que ele escreve aqui, ele é do contra. O Marcelo aqui, ele fala que tá caro, tá sentindo que tá caro. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, principalmente no marketing à tarde, quando a gente faz aquele debate, eu falo pro pessoal, olha, gente, tudo que pode estar caindo o preço disso, daquilo, mas o que eu tô mais sentindo queda no preço é do leite. O leite eu senti uma queda assim absurda, porque eu lembro que eu tava pagando R$7 e pouquinho. Era isso. E nesse último fim de semana eu paguei R$5,99. Poxa, já deu uma melhorada boa, né? Sim, e também quando você for abastecer seu carro, com certeza, você sentiu essa diferença. Sim, você já percebe essas mudanças, por mais que sejam aí, às vezes, um pouquinho ou outro, aí a gente já vê aqui, já vê algumas mudanças. Não tá caindo tudo, mas já dá para perceber aí uma mudança em algumas coisas, sim. Olha, mas ainda tem gente falando que tá tudo caro. Mas o Sérgio aqui falou, ó, aqui reduziu bastante, gasolina 4,22. O MH, que é o do contra, tá falando que passagens aéreas estão muito caras, mas estão mesmo, né? Passagem aérea tá caro mesmo. Sim. Sardinha Mutante falando que tá caro é nome de japonês. Tá caro é nome de japonês. Boa! Mas realmente. Mas a gente vai sentindo aqui, ó. O Igor colocando aqui, leite aqui 4,69, arroz de 24 por 19. Pois é. O Anderson aqui, pago R$4 no litro aqui na cidade, leite direto do sítio. Olha, boa ideia. Você tá bem demais, Anderson. Boa! Aí é bom demais. Stephanie, agora eu queria fazer uma outra pergunta, porque teve um levantamento do valor que mostrou que em outubro o investidor estrangeiro ele tem voltado a mostrar uma preferência maior pela Bolsa Brasileira em razão do momento da economia local, né, frente a outros países desenvolvidos e emergentes. Vale e Petrobras, eles pesam aí na preferência? Pesam sim. Ô, Daniel, e detalhe, eu brinco assim, olha, o melhor do pior, quando a gente olha na cesta dos emergentes, e aí você vai olhar, quando o gringo ele vai fazer ali o seu investimento, principalmente, a gente tem dois movimentos que acontecem. Tem o gringo que olha para o mercado internacional, e aí ele olha para emergente como um todo, e para quem está olhando para o emergente como um todo, Brasil, China, Rússia, tá todo mundo ali no mesmo barco. Agora, para o gringo que tem um dinheiro destinado para emergente, ou seja, quem vai olhar a cesta do emergente vai falar assim, opa, vamos ver o que tem de melhor aqui? O Brasil ele vai se sobressair por esses pontos que você comentou. Primeiro aspecto, a gente está passando por um cenário de deflação, né? Acho que não precisa insistir nisso, mas é porque é um ponto que vale ressaltar. Um outro aspecto super importante que você já até trouxe a resposta. A composição do nosso Ibovespa, que é o principal índice acionário, basicamente ele a sua maioria é formada por commodity e bancos, ou seja, duas instituições que têm uma precificação muito mais fácil pela robustez das empresas. Então, quando a gente está olhando para a Vale, é uma empresa que tem no seu componente, digamos que uma proxy de China, então quando o gringo quer investir em China, mas não diretamente, ele vem para o Brasil. Você tem Petrobras e as demais petroleiras, e aí é mais uma oportunidade do gringo fazer o seu investimento em commodity. E o terceiro aspecto são os bancos, né? A gente vê Bradesco, Itaúsa com peso super importante na composição do índice e acaba que são empresas que têm uma robustez e que em cenário de instabilidade vão conseguir passar com muito mais tranquilidade do que empresas de crescimento, né? Empresas de growth. Então, acredito que essa é a justificativa da movimentação do gringo no nosso mercado. E uma coisa que eu posso falar, Daniel, esse movimento do gringo para o Brasil, ele é muito importante. Só para o pessoal ter ideia, só para a audiência ter ideia,
Quando a gente olha ali a composição do índice da B3, só de fluxo gringo, a gente tem mais de 54% de fluxo estrangeiro sendo representado pela nossa movimentação. Instituições financeiras têm uma representatividade legal, os investidores individuais também começam a ganhar uma relevância, mas o gringo ele é muito importante para o nosso mercado. Então, se eu pudesse justificar, seria basicamente por esse aspecto, Daniel, essa presença, essa retomada do gringo para o nosso mercado. Você que é especialista, que conhece o assunto, a gente tira dúvidas com você. Quando o investidor estrangeiro ele está investindo aqui no Brasil, significa que a gente está num bom momento, né? Quando o gringo ele está no nosso mercado, significa um bom momento para a nossa bolsa? Isso. Não, na verdade, não necessariamente, porque tem um movimento que muitas das vezes acontece, e eu já vi isso acontecer algumas vezes no nosso mercado, que é um movimento de especulação de curto prazo. E aí quando o gringo ele coloca o capital no nosso mercado, né? O investidor ali, ó, o MH tá até me corrigindo, fala investidor estrangeiro, mas vocês entenderam, né? Gringo, investidor estrangeiro, é todo mundo ali a mesma composição. A gente está falando do dinheiro que vem de fora. Mas aí, não necessariamente é um cenário que o nosso mercado está num movimento muito bom. Pode se tratar de uma especulação de curto prazo que vem do fluxo estrangeiro. Ou seja, é basicamente o gringo, muitas das vezes, identificando um mercado descontado e não necessariamente que ele vai permanecer com esse dinheiro por aqui ao longo de muitos anos. Então, eu não diria que necessariamente significa que a nossa bolsa está muito bem e que vai vir uma retomada pelos próximos anos. Eu diria que a gente precisa acompanhar o que ele está comprando. Se ele está fazendo especulação de curto prazo ou se ele está pretendendo ficar com esse dinheiro quietinho aqui mesmo. Ainda mais falando em juros lá fora bombando do jeito que tá, Daniel, com o Fed ali, com atuadas muito mais hawkish, acho complicado a gente pensar que o gringo vai ficar com uma grana muito grande, né, um capital muito forte em emergente, se títulos praticamente livres de risco, como os treasuries norte-americanos, eles pagando rendimentos tão interessantes. Mas, em linhas gerais, é monitorar o fluxo do estrangeiro no nosso mercado, que ele é super importante. Boa. Stephanie, você provocou aqui um grande debate no nosso chat com aquela pergunta do que tá caro, o que tá barato. E engajamento! Pessoal, engajamento, isso é importante. E todo mundo aqui falando, tá falando, olha, pago R$4 no litro aqui na cidade. O Alessandro fala que não tá caindo, é nada, combustível foi corte do ICMS. Deixa eu ver aqui, tá bom aqui onde eu moro, cachaça não tá nem cara, boa também. A Kátia tá falando aqui, quase comprando uns galões de gasolina para estocar. Olha só, a grande Kátia, mãe do Dudu, meu sobrinho. Não, é importante, olha, é importante. O pessoal aqui gosta de falar. Quando é preço, o pessoal gosta de falar, né? É isso. Olha, o Peter tá falando fogo no chartinho. Mas é porque são assuntos, acho que gera tanto engajamento, são assuntos que fazem parte do dia a dia das pessoas, né? Tem gente que vai achar que tá barato, outros vão achar que tá mais caro, até porque o IPCA é uma composição muito ampla, né? Então, às vezes, dependendo da cesta de quem estiver atuando, não vai fazer diferença nenhuma. Eu costumo falar o seguinte, quando a gente viu redução de preço, a gente viu quando o primeiro aspecto foi em gasolina, o pessoal comentou de redução do ICMS, comentamos também sobre uma redução do preço do petróleo internacional. Quem sentiu esse impacto é porque tem carro. Quem não tem carro não sentiu o impacto, né? Tem nada barato para mim, continua tudo caro. Mas é muito legal levantar essa percepção, porque a gente olha para o chat e vê quão amplo é o nosso Brasil, né? Quão ampla é a audiência do BMC News, porque você consegue perceber diferentes sensações no mesmo lugar. Por isso que eu acho bacana levantar esses aspectos. Não, é importantíssimo e as pessoas, às vezes a gente tem acha que está acontecendo uma coisa e às vezes está acontecendo outra em diferentes pontos do Brasil e o Brasil Sim. é enorme, a gente sabe como é que é. Bom, Stephanie, só para a gente finalizar, eu queria que você fizesse aí um resumo da semana
que você achou aí desse da nossa bolsa? Lembrando que a gente teve um feriado bem no meio aí para dar toda uma mudança nesse panorama, né? Perfeito, vamos lá. Foi uma semana que, é o que você comentou, apesar do feriado, foi uma semana muito agitada. Foi uma semana que nós conseguimos ver dólar futuro, né? Estou comentando em dólar futuro pelo que a gente acompanha no mercado. O dólar futuro chegou a buscar quase os 5,40, depois foi lá, chegou a fazer a mínima no 5,185, então foi uma semana muito agitada. Índice futuro ou Ibovespa, em modo geral, também operando nesse mesmo patamar, tentou ultrapassar os 119 mil no caso do índice futuro, o Ibovespa lutou, tentou passar dos 116 mil, não conseguiu. Então foi uma semana que, em linhas gerais, ela foi muito agitada. Eu diria que foi um movimento em que o cenário internacional, ele fez muito mais preço do que o cenário interno. Apesar da gente estar passando por um cenário eleitoral, a gente consegue ver que o fluxo estrangeiro, juros, isso conseguiu fazer muito mais preço do que o cenário doméstico. E acredito que essa é a tese até o final do ano. Acredito que enquanto o mercado ele estiver passando por esse processo de readaptação pós-pandemia, preços se realocando, expectativas de Fed atuando com juros, o gringo vai continuar, gringo falando em drive internacional, ele vai continuar ditando o preço do nosso Brasil, e quem não acompanha a agenda internacional vai precisar começar a acompanhar. Em linhas gerais, foi uma semana que, para quem opera movimentos mais especulativos, de curto prazo, acho que foi uma ótima semana, porque gerou muito movimento, então, para quem fez posições mais curtas, acho que foi uma boa semana. Agora, para quem opera o longo prazo, deve ter ficado um pouquinho assustado com essa bagunça, vamos dizer assim, do mercado. Mas, em linhas gerais, é isso, continuar olhando para o gringo, continuar olhando para o cenário internacional, porque eu acredito que é isso que vai ditar o preço daqui até o final do ano. Perfeito. Stephanie, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Morning News. Muito obrigado, valeu mesmo. Animou aqui o chat, a conversa. Então, sinal de que a conversa foi muito boa. Eu que agradeço a audiência e vamos que vamos, gente, focar para que, eu costumo dizer que a pessoa física, ela vai surfar o que a onda do mercado oferece. Então, vamos ter muito foco, atenção às movimentações de mercado para a gente extrair o que há de melhor e continuar ligadinho aqui na BMC News, porque não só você, mas todos os âncoras, todo mundo que aparece por aqui, vem sempre cheio de informação para que o investidor não fique cego no mercado. Poxa, obrigado, Stephanie, mais uma vez. Um grande abraço para você, bom fim de semana, até a próxima. Até.